Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, vamos falar de Vasco da Gama, atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina que joga hoje 6h30 contra a equipe do Internacional, mas nesse vídeo aqui falaremos de outros assuntos, falaremos sobre um meia colombiano craque de bola que tá na mira do Vasco da Gama, você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a negociação do Vasco com um ex-Botafogo para assumir um cargo importante no clube e também vamos falar sobre SAF, né? Informações importantes trazidas pelo jornalista Thiago Leifert sobre Marcos Faria Lamáquia, né? Que quer comprar a SAF do Vasco. E o Thiago Leifert traz aqui informações importantíssimas sobre esse assunto. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, falta pouquinho pra gente bater 232 mil vascaínos aqui. Então se você ainda não tá inscrito, se inscreva agora, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, toca aqui, tamo junto, rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da FUT Fanatics. FUT Fanatics parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, você pode comprar produtos oficiais do Gigante da Colina lá na FUT e utilizando o cupom JUNINHO, você ganha 7% de desconto, é isso mesmo, 7% de desconto em todo o site da FUT Fanatics. Lá você encontra a camisa oficial do Vasco, não é aquela tailandesa não, é oficial do Vasco por menos de R$100. Tem produtos oficiais do Vascão lá por menos de R$100, principalmente as camisas da capa, né? Já que o Vasco mudou de coleção. Utilize o cupom JUNINHO, ganhe desconto na FUT Fanatics, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre um craque colombiano, o meia Nelson de Ossa, que está na mira do Vasco da Gama. Segundo o jornalista Manu Colchon, que cobre, né, as negociações de transferências do futebol sul-americano, o meia Nelson de Ossa entrou na mira do Gigante da Colina, que já começou a monitorar possíveis alvos para a próxima janela de transferências que acontece em julho. O jogador recentemente também foi especulado no Flamengo e é monitorado também pelo West Ham da Inglaterra. O West Ham que está para ser rebaixado lá no campeonato inglês, né? Para comprar esse jogador que foi destaque no Mundial de Clubes, tá? Fez um Mundial de Clubes sensacional no ano passado e foi comprado depois pelo Real Betis. O Betis abriu o bolso e pagou 10 milhões de euros. Algo próximo ali dos 60 milhões de reais na cotação atual, mas ele não conseguiu se adaptar ao futebol espanhol, não se adaptou ao Betis e hoje está insatisfeito na Espanha e vê a possibilidade ali de deixar o Betis com bons olhos. Se o Vasco quiser entrar na briga por esse atleta, vai precisar gastar um bom dinheiro, mas é um craque de bola, tá? O meia Nelson de Ossa, mais um colombiano, né? Seria aí mais um colombiano no elenco do Gigante da Colina e é um baita de um jogador, tá? Se o Vasco realmente avançar nessa negociação, que é muito difícil, já que é muito dinheiro envolvido, né? Mas se o Vasco avançar nessa negociação, seria uma grande contratação. Começando aí já as especulações também, né? Afinal de contas, a partir do mês que vem, então deve esquentar ainda mais, né? Já que julho começa a janela de transferências. Vamos aguardar, a gente vai ficar de olho aqui. Tendo novidades, a gente traz aqui no nosso canal. Agora, vamos falar sobre a negociação do Vasco com um ex-Botafogo. O Vasco está negociando com Rafael Rezende, que deixou o Botafogo em fevereiro. E o Vasco negocia para ele assumir uma função que seria uma novidade ali no organograma do clube. Ele seria um gestor. Ele ficaria entre Admar Lopes, que é o diretor de futebol, e o Daniel Brito, que é o head scout do Vasco da Gama. Caso haja acordo nessa negociação, o Rafael Rezende seria um elo entre a diretoria e o departamento de scouting do Vasco da Gama,
padronizando o trabalho das duas partes no mapeamento de mercado do Vasco da Gama. Uma primeira proposta feita no fim do mês passado não teve conclusão positiva, mas a direção vascaína continua conversando com Rafael Rezende. A expectativa é de que haja uma nova oferta antes da pausa para a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, o Rafael Rezende se reuniu com pessoas ligadas ao departamento de futebol do Vasco para conversar sobre o elenco e a estrutura interna. Ele buscou entender o que o clube deseja no mercado de transferências a curto e médio prazo. O entendimento dessa reunião foi positivo e as coisas avançaram. Então, o Rafael Rezende, ex-Botafogo, fez um brilhante trabalho no Botafogo, montando aquele elenco que foi campeão brasileiro da Libertadores. Está em negociações avançadas aí com o Vasco e pode, fechar com o Gigante da Colina antes da Copa do Mundo, já participando até do processo de contratações do Vasco na próxima janela de transferências. Vamos torcer, eu acho que seria um nome importante ali para o departamento do Vasco da Gama. Agora, vamos falar de SAF, meu amigo, porque ontem o jornalista Thiago Leifert manifestou ali sobre, na apuração dele, o que seria uma iminente venda do Vasco, dizendo que a venda do Vasco vai acontecer. Ele fez ali uma avaliação, sobre o negócio, dizendo que é uma oportunidade boa para o Vasco da Gama superar a sua dívida, destacou ali o impacto financeiro dessa operação, envolvendo ali os investidores da família Lamáquia, e também cravou que Marcos Lamáquia, que está comprando a SAF do Vasco, sempre foi vascaíno. Confira só o que disse o Thiago Leifert. O que nós temos aqui então de informação? Eu sei que muita gente já deu, mas eu fico com medo de falar as coisas. Então agora o que eu vou falar eu tenho certeza. Vamos lá. A dívida do Vasco pode ser até 1,3 bi. Vai depender muito da recuperação judicial, que você pode renegociar uma dívida aqui, alguém pode abrir mão de um negócio ali, vai variar, tá? Mas digamos seja o pior caso possível, 1,3, dívida do Vasco. Os compradores, a família Lamáquia, veja, o Vasco não está sendo vendido para a Crefisa. Está sendo vendido para a mesma família que é dona da Crefisa. O Vasco não é uma subsidiária da Crefisa, isso é uma loucura. É a família Lamáquia que está comprando. Os compradores vão assumir a integralidade dessa dívida, que é até diferente do que fez a 777, que eu odiava, Eu sempre falei, desde o primeiro dia eu falei para vocês da 777, falei, gente, isso aqui é estranho, e era pouco dinheiro também. Era acho que 700, eu falei, isso aqui não vai fazer cócega na dívida do Vasco. 1,3, e isso vai ser pago pelos compradores, tá? Essa dívida, ela é separada do futebol, não tem nada a ver com futebol. O investimento no futebol, esse é um ponto de atenção. 500 milhões para contratações, mas eles não decidiram o ritmo. Parece que vai ser 100 milhões por ano em 5 anos. Eu acho pouco. 20 milhões de euros, muito pouco. Mas vamos conversar disso daqui a pouco. Se eu fosse eles, eu negociaria diferente, mas vamos conversar disso daqui a pouquinho. Todo o dinheiro da venda de jogadores volta para o futebol, não vai para pagar a dívida. A dívida então é separada, é isolada, é outra coisa. Centro de treinamento, entre 100 e 150 milhões de investimento num novo centro de treinamento para o Vasco. Fluxo de caixa, que é um problema, porque o Vasco ainda tem prejuízo. Tem um déficit operacional todo ano o Vasco. Isso, os novos compradores vão aportar dinheiro, então, para segurar o fluxo de caixa do Vasco, pagar salário, etc. Para o clube, aluguel de São Januário triplicaria, de 1 para 3 milhões, mas tem royalties garantido de 2 milhões para a associação e previsão de 15 milhões ao ano à associação por 10 anos via leis de incentivo. Não tenho a menor ideia do que isso significa, mas porque isso a associação vai dizer, os caras que operam o clube, a associação, a piscina, a sauna, eles vão poder dizer melhor o que vai acontecer. Mas isso é o que eu tenho de informação do dia. E sobre o CEO, é entendimento lá dentro, quem deve escolher o CEO são os compradores, é quem está comprando. Será que o Pedrinho aceitaria esse cargo? Eu acho que não, tá? Eu acho que o Pedrinho não aguenta mais. Eu acho que o Pedrinho não vê a hora de sair dessa, cara. Quer salvar o Vasco, ó. Ir embora. Vamos conversar então, chat, antes de eu entrar no São Paulo. Não existe negócio, não existe deal desse tipo perfeito, não existe SAF perfeita, não existe uma venda perfeita, não existe. Sempre vai ter algum probleminha, sempre vai ter alguma reclamação. Eu acho que o Vasco deu uma sorte absurda de um bilionário brasileiro ser vascaíno. Quem dera eu no meu tricolor ter alguém assim, porque a gente não tem. Mas eu acho que o Vasco deu muita sorte. A parte da dívida, cara, é a melhor parte, é a parte decisiva para mim. É a parte que mais me pega. Independentemente do futebol, da associação, dos royalties, é a dívida. Porque é uma dívida virtualmente impagável. Não tem como pagar 1,3 bilhões. Nenhum clube tem. É impossível pagar isso aí. É só com um milagre. E esse milagre, pelo jeito, está acontecendo. Esse deal vale a pena muito pela dívida. Pelos assumirem esses 1,3 bi. O investimento no futebol eu achei pouco. 500 milhões em 5 anos, 100 milhões por ano, eu acho ruim, tá? Eu acho que pode negociar, talvez, 250 milhões no primeiro ano e você tenta montar um elenco de longo prazo, talvez, montar um elenco melhor, 300 milhões no primeiro ano, porque é aí que você vai ser competitivo. Eu acho
também arriscado você focar só na dívida e não investir no futebol, porque o futebol é o produto do Vasco, é o que torna ele competitivo. Então talvez melhorar esse 500 milhões, talvez pedir um pouco mais no começo, para tentar montar um elenco melhor e competir nos próximos anos, talvez seja uma ideia mais segura. A SAF parece um pouco a do Galo, certo, chat? Porque é uma família muito rica, torcedora, comprando. E a gente viu o que aconteceu, Maíra está aqui, é testemunha disso, a gente viu o que acontece quando um cara que não entende de futebol, um herdeiro que não entende de futebol, não como vocês são herdeiros que entendem muito, assume o dia a dia do clube. Deu errado. Os jogadores não falavam a mesma língua do cara que estava lá da MRV e ele não falava a mesma língua dos jogadores. Então eu acho que esse é um ponto de atenção. Parece que quem vai ficar lá no dia a dia, não como CEO, mas como esse ponto de contato da SAF com o clube, dos compradores com o clube, é o tal do Marcos, que é o filho do seu Zé. E eu não sei se ele entende de futebol. Provavelmente não. Isso é um ponto de atenção. Eu acho que é um cuidado que o Vasco tem que ter olhando para frente, só para ver o exemplo que foi o Atlético Mineiro. Então acho que isso me pega um pouco. Mas mesmo assim, não seria para derrubar o negócio. O futebol precisa ser comandado por gente do futebol. Né? O futebol precisa ser comandado por gente da bola. Já estou dando a deixa para a gente falar do São Paulo daqui a pouco. E o último ponto de atenção assim, que eu queria trazer para a torcida do Vasco que está aqui com a gente na comunidade é a garantia financeira. Eu não sei quanto tem de dinheiro ali na família Lamáquia, mas eu acho que tem muito. Eu acho que tem bem mais do que esses, sei lá, 3 bi, 2 bi e meio desse negócio. Eu acho que tem mais. Então eu acho que esse ponto é mais seguro, muito mais seguro do que a 777, que no primeiro dia, eu ainda estava no 3 na área, já estava na cara que era estranho. Era só olhar. Era uma breve pesquisa no Google, para você ver que os caras tinham porto de não sei onde, seguro, resseguro e clube de futebol. Não tem o menor sentido aquilo lá. Eu acho que agora o risco é menor. Então, olhando tudo isso, na minha opinião, o dia não é tão bom no futebol. Tem a chance de ter um cara lá que não entende muito de futebol. Ponto de atenção. A garantia financeira. Eu não sei quanto eles têm de dinheiro, mas me parece que eles têm bastante. Agora, os caras vão assumir a dívida e vão pagar a dívida. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!